assim, Deus, eu nunca comi algo impuro dessa maneira. E Deus então diz, então eu vou permitir que você, ao invés de cozer o seu alimento sobre fezes humanas, coza o seu alimento sobre fezes de animais. Mas ele teve que fazer isso, para simbolizar que os cativos comeriam alimento impuro. Essa gente aqui que quer ser profeta, né? Eu já peguei isso em algumas vezes, né? Em várias igrejas, e eu sempre digo isso, né? É que hoje em dia todo mundo quer utilizar esse título de profeta. Eu sou profeta. E aí eu digo, o que era um profeta? Um atalaia de Deus, alguém que encarnava a mensagem, né? Imagine só sofrimento de um profeta, mas as pessoas querem ser profetas. Se a gente for buscar até os discípulos de Jesus sofrendo, hoje, a gente sofre o que hoje? Para terminar o 3, a gente dá o intervalo. Ok. O capítulo 3. E teve essa visão interessante aí também do corte dos cabelos, né? Está lá no capítulo 5, versos 1 a 17, ela é muito interessante também, a simbologia aplicada dentro dessa visão, aí, dessa simbologia do corte de cabelos, onde 1/3 do cabelo que Ezequiel cortou seria queimado no fogo, né? E simbolizava que 1/3 lá dos habitantes que estavam dentro de Jerusalém sitiada morreriam de peste e fome. 1/3 do cabelo seria cortado à espada, simbolizava que 1/3 da população morreria pela espada de Nabucodonosor, e 1/3 seria espalhado ao vento, né? Simbolizava, segundo a explicação do próprio profeta, que 1/3 da população seria espalhado dentre todas as nações, mas Deus disse, mas a minha espada perseguirá eles e eles morrerão à espada. E Deus ordenou que um punhadinho de cabelo ele guardasse, né, na borda de suas vestes, né, que representava ali os pobres e os indigentes, que eram os únicos que permaneceriam na terra. No ponto 3.2. Seriam poupados? Não, os que ficaram em Jerusalém, né, que foram deixados por Nabucodonosor mesmo após a terceira deportação. As únicas pessoas que permaneceram em Jerusalém destruída com o templo queimado foram os pobres e os indigentes. Todos aqueles que serviriam para alguma coisa lá na Babilônia, aqueles, na visão deles, né, serviria para desenvolver algum papel lá, para trabalhar em algum ofício, foram levados cativos. Nesse ponto do pecado detestável, nós sabemos então que o principal pecado aí foi a idolatria, né? É um dos pecados mais condenados por Deus e foi a principal causa afligida e E essa idolatria desde o princípio, né? Sim. Israel só entra na prova por causa disso. Exatamente. Então, o reino norte lá caiu primeiro, né, em 722, e em 605 iniciou-se o juízo sobre o reino sul. Aquele versículo que o irmão leu em Salmos, ele se refere ao reino norte, né? O Salmo 137. Não, Reino do Sul. Reino Sul. Porque quem que não adorava a Deus no cativeiro era Aquele salmo é referente ao Reino Sul. São os irmãos do Reino Sul que estão lá em Tel Abib, lá às margens do rio Quebar. Essa visão que revela esse pecado detestável, os irmãos se lembram lá no capítulo 8 e 9, né, de Ezequiel, onde Ezequiel é transportado em espírito, né, para dentro do templo em Jerusalém, e ele entra em uma câmara secreta dentro do templo, onde a ele é revelado uma abominação que os próprios sacerdotes praticavam, que era queimar incenso e oferecer sacrifícios a outros deuses em câmaras secretas do templo, né? Esse era o pecado abominável por Deus aí, que fez com que Deus então iniciasse o seu juízo pelos próprios sacerdotes. O ponto de número 3.3 fala sobre os anjos de Deus. É uma outra visão de Ezequiel, que está registrado no capítulo 9, verso 4, né?
tem o significado aí de que o juízo de Deus começa pela casa de Deus e que os santos remanescentes são marcados na testa. Nem todo mundo lá em Judá, né, era adoradores de outros deuses, eram idólatras. Nessa visão é revelado que uma boa parte, principalmente de anciãos que viviam em Jerusalém, foram marcados por esses anjos, né? Ali até destaca, né, que Ezequiel teve a visão que mostrava 6 executores, que embora chamados de homens aí na Bíblia, devem ser entendidos como anjos responsáveis pelo julgamento divino da liderança desviada e transviada de Jerusalém e do povo. Então, alguns homens ali, a mesma coisa acontece lá em Apocalipse, né? Eles foram marcados por Deus em suas testas, como que simbolizando, olha, esses são meus, esses não se contaminaram com os ídolos e com a idolatria. Então, existia ali um remanescente, né? Sempre existe um remanescente, sim ou não? Sim. Lá na época de Elias também, né? Deus faz questão de dizer que tem 7.000 joelhos aqui que não se dobraram a Baal, né? Nesse ponto de número 3, 4, é uma visão bem interessante também de Ezequiel, que fala sobre a glória de Deus. Então Ezequiel contemplou o Senhor se retirando ou retirando a sua glória de sobre Jerusalém e do templo por causa da idolatria e se afastando para as montanhas. Um detalhe bem interessante, irmãos, sobre essa visão da glória de Deus se afastando, é que esse afastamento da glória de Deus, isso serve como lição para nós também, ele não acontece de uma só vez, não é um afastamento repentino, ele é progressivo. Se nós lermos essa visão, está lá nos capítulos 10 e 11 de Ezequiel, nós vamos notar que a glória de Deus primeiro se deslocou para a entrada do templo, para a porta de entrada do templo, mas retornou para o propiciatório, né, a tampa da arca. Repousou, ela sai até a porta, mas retorna ao propiciatório, sobre a arca da aliança. Depois ela se levanta, a glória de Deus, de sobre a arca novamente, e desloca-se para a entrada da casa do Senhor, novamente. Depois ela sai pela porta oriental da casa. Aí ela sai de dentro do templo. Aí a glória sai para o Monte das Oliveiras, primeiro, ela não sai definitivamente, e só depois ela vai embora. Né? E vai para onde? Vai na direção da própria Babilônia. Né? Ou seja, isso simboliza que, mesmo levando o seu povo cativo, Deus foi com eles. De certa forma, a presença de Deus os acompanhou. E essa glória não saiu repentinamente. Isso nos dá a lição de que Deus não abandona, não deixa ninguém repentinamente. Né? Ele avisa, ele fala, ele tenta trazer de volta, e era isso que ele estava tentando fazer, tanto com Jeremias, usando Jeremias, quanto Ezequiel. Ele estava tentando trazer o povo ao arrependimento, e só depois de várias tentativas frustradas é que então a glória de Deus vai-se totalmente, né? Sai de dentro do templo. Bom, a falsa esperança do remanescente diz que, em meio à situação dramática de Judá, um grupo que havia ficado em Jerusalém acreditou que faziam parte da elite espiritual que daria continuidade à nação de Israel e que seriam poupados da punição, né? Uma pobre esperança aí daqueles que permaneceram lá em Jerusalém. Então, como eu já disse, haviam falsos profetas, né, que estavam iludindo o povo, e uma rota de informações entre os cativos na Babilônia e aqueles que estavam lá em Tel Abibe. Existia entre eles aí uma comunicação, cartas indo e vindo, né? Se os irmãos abrirem a Bíblia aí rapidamente, lá em Jeremias mesmo, no capítulo 29, nós vamos observar que o próprio Jeremias chega a enviar uma carta
aos exilados que estão lá em Tel Aviv. Capítulo 9, 29 de Jeremias, próprio subtítulo aí, que geralmente escreve-se aí sobre o capítulo, diz carta aos exilados. Então fala lá no verso 1, esse é um conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então, aqui, ó, se você olhar lá o verso 5, lá, qual que é o conteúdo dessa carta? Deus está dizendo para eles, ó, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade a qual eu os deportei e orem ao Senhor a favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Deus está dizendo, vocês não vão voltar, vocês vão ficar aí. Então, se estabeleçam, né? Imagina no dia de hoje. Deu horário já. Ok, vamos dar uma pausa então? Imagina, Depois a gente volta. Glória a Deus. Aleluia.